coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Amém. Tema da série: força de vontade e suas implicações bíblicas. Essa é a primeira mensagem, falando sobre hábitos angulares e hábitos de excelência. Você pode repetir para me ajudar? Tema da série: força. Tema da primeira mensagem: hábitos angulares e hábitos de excelência. Irmãos, uma das coisas que mais me incomodam a nível da carreira cristã é ver pessoas escravizadas pela genética. E eu vou explicar isso. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5:17, sobejamente conhecido, repita comigo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas afinal, o que é ser nova criatura? Ah, fulano é tão calmo. Vou rasgar meu coração aqui para você. Fulano é tão calmo, ele é tão moderado, e parece que é fruto do Espírito, porque um dos frutos do Espírito um fruto só, mas um dos gomos desse fruto é exatamente a moderação. Quando você vai pegar, na maioria absoluta dos casos, ele não é calmo porque ele adquiriu isso. Ele é calmo porque, me ajuda, porque o temperamento dele já é aquele. Então me perdoe, não há ganho. Você consegue entender que não há ganho? Diga, balança assim a mão para mim quem consegue entender que não há ganho. É maravilhoso? É, mas não há ganho. Por que não há ganho? É dele, genética. Fulano é extremamente amoroso, carinhoso. Aleluia, tem que ser mesmo, não tem, irmãos? Diga amém aí, tem que ser amoroso. Mas aí quando você vai ver, não é que isso foi comportamento transformado. É porque ele, me ajude, já tem um temperamento amoroso, carinhoso. Eu conheço homens de Deus, por exemplo, que são acomodados. São homens de Deus, mas são acomodados. Você conhece homens de Deus que são acomodados? Eu não tenho você. E aí, 300 anos de evangelho. Você fala: querido, você não fez? Não fiz, amanhã eu vou fazer. E aí eu quase enlouqueço, sabe por quê? Porque eu digo assim: meu Deus, 300 anos de evangelho, aonde está? Aonde está? Será que somos escravos da genética? Será que as qualidades que temos porque nascemos com elas? Será que o ter chegado a Cristo não me trouxe nenhuma qualidade a mais? Não fez nenhuma mudança no meu comportamento, no meu temperamento, na minha maneira de ser, na minha maneira de agir? O que a gente vai trabalhar, irmãos, e aí tomando um dos gomos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é exatamente a questão dos hábitos. Me ajude, a questão dos hábitos. Força de vontade, domínio próprio e hábitos. Um trinômio que a gente vai falar o tempo todo. Me ajude. Força de vontade, me ajude. Domínio próprio, é que vou usar elas como sinônimos, e a questão dos hábitos. A questão de que maneira isso incorpora, de que maneira isso passa a reger as minhas atitudes, de que maneira eu passo a agir quase que num automático em função disso, de que maneira eu venço ou não venço essa coisa. Nessa manhã, e eu anotei aqui para falar para você, eu quero mostrar que a força de vontade é fundamental e é um mandamento bíblico para que nós possamos vencer na vida. Todo o projeto dos 7 passos, quem fez os 7 passos aqui, irmãos? E por isso estou pregando agora sobre isso. Quem fez os 7 passos? Fale para mim, vai. Todo o projeto dos 7 passos visava tão somente que nós aprendêssemos a adquirir, pode falar, domínio próprio, ou se preferirmos falar nessa manhã, força de vontade. A treinar a força de vontade. Eu vou te mostrar biblicamente, óbvio, e vou te mostrar estatisticamente, e quantos números também não há o que se falar. Não há o que se falar quanto os números e muito menos quanto a palavra de Deus. Então, estou cercado de todos os lados. Como, sem força de vontade, não se chega a lugar algum na vida. Algum na vida. Consegue vitórias pontuais. Mas, pastor, eu consegui essa vitória aqui. Claro, querido. Primeiro, entenda a graça comum de Deus. Entenda. O que é a graça comum? A graça comum, queridos, assim, apesar de mim e apesar da pessoa ser crente ou não ser cristão, Deus manifesta sua graça sobre nós. E por isso conseguimos vitórias pontuais.
Mas quando eu olho o todo da vida, eu vejo que não há a vitória como um elemento-chave. A vitória como um padrão de vida. E aí não falo da vitória apenas no sentido profissional, mas falo da vitória sobre si mesmo. Temos batido numa tecla que ou eu domino, me ajude, ou eu serei dominado. Senhor, derrama o teu poder, a tua graça, abre o nosso entendimento, fala conosco, Deus. Fala com o teu povo, Deus, fala com o teu povo, como tens falado sempre a cada um de nós e a mim também. Deus, derrama a tua glória, atua no coração do teu povo, Deus, opera através dessa série. Nós te invocamos em nome de Jesus, o povo de Deus diga, olha comigo, diga em nome de Jesus, eu recebo a palavra de Deus. Diga amém. Primeira parte, dominadores ou dominados. Me ajude, irmãos, dominadores. Mais uma vez, dominadores. O texto que eu vou ler, a chave do versículo é 1 Coríntios 6,12. Ele vai projetar aqui agora. E você conhece 6,12. Mas eu vou fazer o depois e o antes. Né? Para a gente poder entender em que contexto Paulo está falando essa questão de dominadores e dominados. O 1 Coríntios 6,12, que é sobejamente conhecido, sua voz e sua fé comigo, por favor, vai. Todas as coisas me são lícitas. Aonde está a chave? A chave está aqui, vai. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Ou eu domino, me ajuda pessoal, vai. Ou eu serei dominado. Que nada tem a ver com dominar pessoas. Eu não preciso nem falar isso, mas vou falar assim mesmo. Né? Tem a ver com domínio próprio, tem a ver com domínio da própria vida, das próprias emoções, atitudes, pensamentos, sentimentos, etc, etc. A partir do 12 até o 20, e eu não vou ler agora versículo por versículo, mas vou fazer a menção. Você vai fazer a leitura de 1 Coríntios 6 em casa, faça a leitura, exercício de casa, tá? Dever de casa. Ele vai condenar a sensualidade, a prática do pecado sexual. Por que ele está dizendo? Você tem que ter domínio sobre a tua sexualidade. Você não pode agir como um animal, como um bicho. O cachorrinho da minha mamãe, o Black, que é um pinche, aquele cachorro eu vou te falar, rapaz, merecia uma cadeia aquele cachorro. Ele não quer estar nem aí para os filhos, irmãos. Ele tem um filho em cada lugar, o que já é um absurdo. Ele é um pai desnaturado que não cuida dos filhos. Quando encontra os filhos, não dá a mínima para os filhos. Não é? Meu Deus do céu. É puro instinto. É puro mais nada. Mas eu não posso ser assim, virei animal. Isso me domina, a ponto de reger minhas atitudes, meus pensamentos. Mas quando eu pego o 1 Coríntios, a partir do versículo 1, ele não está falando só da sexualidade. Ele começa falando, por exemplo, do litígio entre os irmãos. De irmãos que vão à justiça contra outros irmãos. E a condenação interessante, a palavra de Deus é tremenda. Diga aleluia aí, irmãos. Que Paulo não diz, não toca em quem tem razão ou não tem razão. E nem diz que o irmão que está entrando em litígio contra o outro está certo ou está errado. O que é o seguinte: o simples fato de estar em litígio com seu irmão, esteja certo ou errado, fez de você alguém errado. E aí ele continua assim: você não pode assumir a perda? Será que você é incapaz de aceitar uma perda? Perde então. Fala comigo, irmãos, vai. Mas preserva o evangelho. Abre mão do teu direito. Mas preserva o evangelho. Você quer ler um pouquinho? Vou ler para você não achar que eu estou inventando aqui. Bota a partir do versículo 1, que vocês separaram aí também. Isso. Leia comigo a partir do versículo 1. Vamos num pique só, vai, irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que devemos julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Ele está condenando, se nós temos que julgar os anjos, estamos colocando o irmão em julgamento de forma pública, né? E até na própria justiça. Entretanto, versículo 4, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, pessoas de fora. Mas para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Versículo 7, sua voz e sua fé comigo, por favor, vai. O só
entre vós demanda, já é para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Versículo 8, mas vós mesmos, me ajude, vai. A injustiça e fazeis ao dano, e isso aos próprios irmãos. E aí olha a pancada que Paulo vai dar. Versículo 9, por favor, vai. Ou não. E aí ele vai falar várias outras coisas. Então é aquele que não é incapaz de aceitar um dano. Por quê? Quer justiça, que na verdade é vingança. Você conhece aquela coisa, né, irmãos? Para mim, misericórdia, justiça. Para os outros, vingança. Para mim, quando é comigo, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Fala comigo aí, vai. Para os outros, Senhor, queima. Veja que tudo está num contexto. E ele vai falar mais outras coisas. E agora vai uma lista aqui agora. Versículo 9. Sua voz e sua fé, por favor. Vamos lá, vai. Ou não sabeis. Não vos enganeis. Vai. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem maldizentes. Nós fizemos aqui um dos passos, foi o que mesmo, irmãos? Foi só falar coisa boa. Quem caiu no passo? Deixa eu ver. Quem falhou no passo? Eu. Quando você vê, você já está. E olha que eu não sou de falar de mal de ninguém, não. Mas assim, você vê, você já está fazendo uma crítica desnecessária. Nem maldizentes, me ajude, nem herdarão o reino de Deus. Ele está fazendo uma lista que vai entrar nos pecados sexuais para dizer o seguinte: ou você aprende a se dominar, ou você será dominado. 6,12. 1 Coríntios 6,12, por favor. Sua voz e sua fé mais uma vez, porque esse é o versículo para decorar. Vamos lá, amados, vai. Mas o sentimento de querer que a pessoa que me fez algo ruim pague pelo que ela fez, é lícito? É. Convém? Aquela coisa que me domina e eu quero porque eu quero e aforra. Eu quero porque eu quero tirar em pratos limpos. E a alma não sossega. É lícito? É. Convém? Há uma pergunta que eu tenho que me fazer. Isso está me dominando ou eu domino isso? Esse pecado sexual me domina ou eu domino isso? E eu vou estender para tudo agora, irmãos, e pedir para o Pai do Céu para abrir a minha alma e abrir a sua, e o Espírito Santo falar comigo e falar com você. Quantos querem ouvir a voz do Senhor, digam amém. E o meu comportamento? Não, porque é assim que eu sou. É assim, estou arrebentando com a minha casa. Estou arrebentando com aquela pessoa que me ama. Mas eu sou duro, porque eu sou pedra. Assim sou, assim serei. A tristeza está no olho da minha amada. Está no olho do meu amado. Mas eu sou pedra. Eu sou duro. Irmãos, eu domino ou eu sou dominado. Mas eu não sei pedir perdão, porque eu nasci assim. Irmãos, eu sou escravo da genética. Faça uma pergunta para mim, vai, irmãos. Me ajude, fala comigo. Será que somos escravos? Diz assim, será? Ou será que somos escravos da infância? Mas eu aprendi assim. Eu não sei fazer de outro jeito. Ou 2 Coríntios 5,17. Me ajude mais uma vez. Se alguém... Veja que é uma condicionante, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Eu vou amar você e rasgar meu coração. Vou chutar uma percentagem aqui. A minha percentagem que eu vejo, irmãos, é que as suas qualidades, 90% delas ou mais, você já tinha de ser crente. E os defeitos que você tinha de ser crente? Me ajuda. Para minha tristeza, a sua também. Eu me incluo. Não estou julgando você, estou julgando a mim mesmo. E para minha tristeza, os defeitos que você tinha e o que eu tinha também. Fala comigo.
Infelizmente, temos que ser honestos. Estamos em igreja, por isso eu gosto tanto do domingo de manhã. Né? Temos que reconhecer o que, irmãos? Parece que eles permanecem no mesmo lugar. O que temos de bom, recebemos. Parece que muito pouco ou nada foi adquirido. Muito pouco ou nada houve de transformação. A chave, irmãos, e essa chave é bíblica, e Deus seja louvado por essa chave bíblica. Segunda parte, a questão do domínio próprio. Fale comigo, vai. Me ajude, a questão. Mas agora, na segunda parte, eu vou mostrar a questão do domínio próprio nas empresas. Antes de mostrar isso do ponto de vista bíblico, já estou mostrando na verdade, eu quero mostrar como hoje, há todo um movimento no mundo corporativo. Vou citar a Starbucks. Vou citar a Starbucks. Quem já tomou café na Starbucks aqui? Levante a mão, né? Uma das maiores empresas do mundo, com lojas espalhadas pelo mundo inteiro, um faturamento absurdo. Todo funcionário que entra na Starbucks, pegue no livro, se você quiser corroborar os dados. Todo funcionário, como é que se acostumava a fazer, irmãos? O funcionário entrava numa empresa consciente que quer mostrar qualidade, fazia um treinamento. Alguém aqui entrou na empresa, passou por um treinamento? Levante a mão assim. Eu fiz faculdade, fiz concurso público, entrei na empresa, fiz treinamento. Fiquei lá um tempão treinando. Sabe qual foi o meu treinamento? O meu treinamento era o seguinte: aprender técnicas da função, aprender técnicas de como posicionar tal produto, etc, etc. As empresas hoje mudaram radicalmente. A Starbucks, ela não ensina praticamente nada de técnica de venda, nem de técnica de como colocar não sei o que no mercado, nem de nada. Eles passam um tempo enorme só aprendendo uma coisa. Pasme, qual é a coisa? Pasme, qual é a coisa? Deduz, tu é inteligente pra caramba, senão você não estava aqui. Aprendendo o quê? Domínio próprio, força de vontade. Eles ficam o tempo todo ensinando o jovem, a pessoa ali, a na hora de atender, mais do que uma técnica, a aprender a ter o tempo todo, me ajude? Domínio próprio. Se o cliente xingar, tu responde assim, segura. Se o cliente der na tua cara, tu responde assim, tu faz assim. Se o cliente não sei o que, tu faz assim. Se o cliente não faz assim. E aí ele narra a história. Aí agora deixa eu pegar aqui, porque eu não lembro o nome do rapaz. Ele narra a história de Travis, que era um menino que foi criado por pais drogados e abandonado. O Travis fala aqui como é que foi isso. Quando Travis tinha 4 anos, foi à Disneylândia com o pai. E aí lá o pai, quando viu, o pai estava se drogando, a mãe no outro lado, ele ficou abandonado. E aí vem narrando. Até que quando Travis tinha 16 anos, largou o ensino médio. Eu estava cansado de ser chamado de gay. Ele fala outra palavra aqui, tá, irmãos? Ele disse: cansado de as pessoas me seguirem até em casa, me jogarem coisas. Parecia que tudo era mesmo demais para mim. Era mais fácil largar tudo e sempre sumir para outro lugar. Aí ele tentou no McDonald's e não conseguiu, porque um dia um cliente falou que queria molho barbecue, seu imbecil. Ele foi e deu na cara do cara. Pulou em cima do cara. Tentou emprego no outro, o cliente falou não sei o que, ele pegou, xingou o cliente. Até que finalmente ele foi parar na Starbucks. Estou fazendo propaganda da Starbucks, né? Eles mereciam me dar um dinheiro, né? Por causa disso. Mas está no livro, tá, irmãos? Isso foi há 6 anos. Hoje, aos 25 anos, Travis é gerente de 2 lojas, supervisiona 40 empregados e é responsável por um faturamento que supera 2 milhões. Ele diz assim, quando ele fala, parece até que está falando de uma igreja: a Starbucks é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque pela primeira vez alguém ensinou a ele. Fala comigo. Querido, ou você tem domínio próprio, ou você não chega. Me ajude. Ou você tem domínio próprio, ou você não chega a lugar rigorosamente nenhum. O experimento do marshmallow é conhecido porque eu já falei aqui agora, está citado aqui. A gente fala do chocolate, mas na verdade parece que foi um marshmallow. Já ouvi falar que foi um chocolate, já ouvi falar que foi um marshmallow, aqui fala que foi um marshmallow, mas não importa, o importante é o contexto. Eles pegaram meninos de 4 anos de idade, eles pegaram crianças de... Botaram numa sala, já citei isso aqui, porque isso é sobejamente conhecido. Aliás, esse experimento deu origem a vários outros experimentos. E aí falaram assim, tá aqui, pode comer a hora que quiser. Fala comigo, vai. Eu vou sair. Quando eu voltar, quem não comeu, eu dou mais um. Você sabe quantos comeram?
E quantos não comeram? Entendeu? Um chocolate, um marshmallow para cada um, vai. Vamos falar um chocolate, fala. Tá aqui, pode comer. Tem nenhum problema, pode comer. Agora eu vou sair. Vou voltar. Não fala quando vai voltar, que não pode dizer o tempo para poder estimular. Quando eu voltar, quem não comeu, fala comigo. Quem não comeu, come 2. Quem comeu, só come 1. Quantos vocês acham que comeram? De 10, chutem um número aí, vai. 2, 3. 70% comeram. E 30% não comeram. Os 30% comeram 2. A questão era o famoso adiar a recompensa. O famoso, não é que eu não vou comer. Aqui o detalhe está aqui. Eu vou comer, eu não vou comer agora, porque eu tenho um objetivo. Qual é? Amanhã, comer dobrado. E o mais legal do experimento é que depois eles acompanharam esses meninos, crianças, meninos e meninas de 4 anos de idade, até os 30 anos de idade. Até... Agora fala para mim. Quem foram os mais bem-sucedidos aos 30 anos de idade? Financeiramente, profissionalmente, emocionalmente. Quem foram? Por coincidência, os 30%. O que eles chegaram à conclusão? Uma das conclusões é que aquelas crianças, desde cedo, já tinham domínio próprio. Força de vontade para dizer o seguinte: perco agora, fala comigo, vai. Mas ganho em dobro. Os outros, não é agora mesmo, que amanhã o mundo vai morrer, vai acabar mesmo, vai ser agora. Pô. Sei lá o que vai ser do amanhã. Vai que Jesus volta aqui, antes de ele voltar, é melhor comer agora. O que eles vão mostrar, irmãos, por A mais B, é que a questão do hábito, a questão da força de vontade é algo que pode ser desenvolvido. Me ajude, é algo que pode ser? Agora, se isso pode ser no mundo, imagine isso para aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero trazer agora para o contexto bíblico. Segunda parte falei no mundo corporativo, quero falar agora a questão. Falei a questão do domínio próprio nas empresas, não é isso? Agora quero falar sobre a questão da força de vontade para Deus. O valor que Deus dá à força de vontade. Fale comigo, vai. Me ajude, bem alto, vai. Mais uma vez, vai igreja, vai. Que Deus dá a força de vontade. Eles mostram outro experimento que eu esqueci de falar aqui agora. Eles pegam vários alunos já de nível de graduação e botam numa sala para resolver um quebra-cabeça. Só que os quebra-cabeça é insolúvel, não tem solução. Só que eles dizem que tem. E aí, uns ficam 2 minutos e largam, outros ficam 5 minutos e largam, outros ficam meia hora e não largam. Eles voltam. E aí diz a verdade. Olha, pessoal, na verdade, isso aqui não tinha solução. A questão não era solucionar, a questão era ver em quanto tempo você desiste. E aí eles acompanham esses alunos de novo até a formação profissional, até 30 anos de idade. Pasme, por coincidência, quem foi mais bem sucedido na vida? Os que largaram os 2 minutos, não é verdade? Quem foram os mais bem sucedidos, igreja? Os que mesmo não encontrando solução, Josué capítulo 1, Josué está num momento singular da sua vida. O valor que Deus dá à força de vontade. Josué está num momento singular da sua vida. Moisés morreu. Fale comigo, vai. Olhe para mim antes da gente ler o texto. Fala assim, Moisés morreu, fala. E agora Josué tem que ser primeiro. Como a gente tem uma visão deformada de quem está na liderança, né? Eu estava ontem num restaurante e aí eu estava sentado com a minha família, atrás estava um pessoal assim, pô, bom é ser gerente, cara, não faz nada, só manda. Eu estava aqui no estacionamento, Fábio, estavam falando do evento. Aí um rapaz falou assim, eu não quero liderar não, porque vocês vão ter lá o evento lá do Radical VIPs. Um outro falou assim, um outro, não importa quem, falou assim, que nada, bom é ser o líder, cara, que tu manda, os outros faz, tu fica parado assim, faz, você fica paradão lá. Acha que é isso mesmo, né? Pior que acha.
Pior que acha. Josué agora vai ser primeiro. Moisés está morto. Diga comigo, vai. Deus veio preparando Josué há muito tempo. Aliás, um dos temas do programa do Antenados na Geral, que vai ao ar, que já está gravado, é exatamente sobre Moisés e Arão. Né? Por que Arão não foi substituto de Moisés? E sim Josué. Primeiro que Arão morreu antes. Né? Segundo que, por várias características, não venho colocar aqui dizer. E Josué vinha sendo preparado há muito tempo. Há muito tempo. E agora, Moisés acabou de morrer. Antes de Deus pegar Josué e dar posse, Deus vai fazer um intensivão com Josué. Me ajuda, Deus vai fazer um intensivão. 9 versículos, o Papai do Céu faz um intensivão. Rapaz, quer se aprofundar em liderança, pega esses 9 versículos, lê de ponta a ponta, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê para frente, para trás, de trás para frente, lê em revista atualizada, revista corrigida, lê em tudo que puder. E aí ele vem, olha, Josué é servo de Moisés. Já começa dizendo que Josué é servo de Moisés e Moisés é servo do Senhor. Primeiro, por quê? Quer ver versículo primeiro? Bota lá. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés é quem? Moisés é servo do Senhor. Que este falou Josué, é filho de Nun? Então Moisés é servo de Deus. Josué é servo de quem? De Moisés. Porque ninguém que não serve a homem não pode servir a Deus. Isso é conversa fiada. Eu não sirvo a homens, sirvo a Deus. Não vem que não tem, queridão. Quem não sabe servir a homens, serve a si mesmo. Também não serve a Deus. Para depois um dia Josué ser chamado de servo de Deus. E aí vem, dispõe-te agora, porque tem que ter disposição. Vai colocando aí, pode botar o 3 agora lá. Todo lugar que usar a planta do vosso pé, como prometido a Moisés. E aí tem promessa, porque Deus faz, irmãos, para no versículo 5, pode botar o versículo 5. Deus faz uma tremenda mensagem de ânimo em Josué, rapaz. Pessoal que critica aí, como é que pode? Aquela mensagem, parecia uma mensagem para dar ânimo, mas é Deus quem faz isso, rapaz. Deus injeta ânimo em Josué primeiro, porque sabe que nós precisamos de ânimo, senão o que será de nós? E aí, há uma tônica, fala várias coisas. Você quer ver uma coisa tremenda disso aqui, irmãos? Olha o versículo 3, leia em voz alta, ainda não cheguei no ponto central, mas olha o 3, fale comigo, como prometido a quem? A Moisés. Repare que a promessa da terra foi para Moisés e para os pais. Mas sabe quem cumpriu a promessa? Josué e os filhos. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Diga comigo, vai. Diga assim, diga com autoridade assim, Deus, mas se não puder cumprir em você, vai cumprir em outro. Por que não? Porque Deus não pode cumprir em você. Não, por incrível que pareça, Moisés não pode entrar. Uma questão lá de Meribá. Aquela geração inteira não entrou por causa da questão da infidelidade, da falta de fé. E aí a promessa era para eles. Você entende que a promessa era para eles? Diga amém assim. Mas cumpriu em quem? Nos filhos. Porque não pode cumprir neles. Irmãos, Deus queria uma nova vida aqui em Cascadura. Eu te afirmo que comigo ou sem a minha presença, ou como disse um jogador, comigo ou semigo, ia acontecer. Ia acontecer, irmãos. Agora, podia cumprir em mim, e se eu me rebelasse, não tivesse força de vontade, sei lá o quê, cumpriria em outro. Que Deus cumpre, Deus cumpre. Fale comigo, vai. Mas vale um aviso, não é o tema de hoje não. Cuidado, porque pode ser que não cumpra em você. Vai cumprir em outro, que era para você. Eu tenho algo contra Deus cumprir em outro? Não, eu tenho algo contra Deus cumprir em outro que era para mim. Que Ele cumpre, Ele cumpre. E aí vai, irmãos, promessa, ânimo, até que, não coloca ainda, no 6, no 7, no 9, ele vai enfatizar algo o tempo todo. É a tônica da conversa do intensivão com Josué. Josué, querido, para você vencer esse desafio, Josué para entrar nessa terra, Josué para levar esse povo, Josué para mim cumprir a promessa em você e nesse povo, você vai precisar, 6, ser forte e corajoso. 7, tão somente para guardar e tal. 8, 9, não te mandei eu ser. O tempo todo ele fala coragem, vamos lá, vai, e força. Coragem já falei na quinta-feira, não vou falar agora. Força é o quê? Força física? Moisés vai lá, o Josué vai lá, faz musculação, pega peso, tem que pegar mais peso, cara, tá muito. A força, querido, não tenha dúvida, é força de vontade. Porque Papai do Céu sabia
que Josué ia enfrentar umas poucas e boas. De dentro e de fora. E sem força de vontade. Ele não ia chegar a lugar algum. A lugar algum. E olha, irmãos, deixe-me amar você. Não é pouca força, não. E quanto maior for o desafio, mais força você terá que ter. Mas o Senhor está conosco. O Senhor. Nós arrumamos milhões de desculpas para disfarçar a falta de força de vontade. Eu não consigo. Estou sozinho. Não tem ninguém do meu lado. E vai um montão aí, irmãos. A questão é como o Papai do Céu desenvolver o domínio próprio, como desenvolver a força de vontade. Bom, aceitando Jesus como seu Salvador, diga comigo, vai. Passando pelas águas batismais, tendo Cristo, passando parte do reino de Deus, eu já tenho acesso à presença do Espírito Santo. Diga aleluia, amado, diga aleluia. Eu passo a ser templo do Espírito Santo, diga aleluia, diga aleluia. E passo a ter acesso ao fruto do Espírito, e o fruto do Espírito inclui o domínio próprio. Então isso já é tremendo. Eu agora tenho que desenvolver isso. Como é que eu desenvolvo isso, irmãos? A proposta bíblica. A proposta bíblica para desenvolver a força de vontade e o domínio próprio. Romanos 8, versículos de 5 a 8. Eu comecei com essa leitura. Estou lendo alguns textos hoje, mas preciso fazê-lo, tá? Eu evito ler muitos textos para não ficar muito... gerar uma certa dificuldade, mas hoje não tenho muita opção. Romanos 8, de 5 a 8, eu comecei hoje falando sobre isso. Versículo 5, por favor. Sua voz, sua fé. Leia comigo até 8, por favor. Vai, me ajuda, vai. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vai, porque o pendor da carne dá o se inclinar para a carne, mas o do Espírito dá... Por isso, me ajude, o pendor da carne é inimizade, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne, me ajude, não podem. O que Deus está a proposta bíblica é a seguinte: ou eu vou me inclinar porque é bom, ou eu vou me inclinar porque é mal, ou eu vou me inclinar porque presta, ou eu vou me inclinar porque não presta, ou eu vou ter hábitos adequados, ou hábitos inadequados, ou eu vou me inclinar porque é espiritual, ou eu vou me inclinar porque é carnal. A proposta bíblica é: faça uma opção que você não tem jeito, faz querendo ou não querendo. E aí eu explico melhor, entrando na questão da mensagem de hoje. Quinta e última parte, a questão dos hábitos angulares. Fale comigo, a questão, vai parecer difícil, mas não é. Bota para mim o slide da mensagem. A questão dos hábitos de excelência. Ele narra uma história de um executivo que, ao assumir uma empresa, todos esperavam aquela palestra natural, que faz uma piadinha autodepreciativa para fingir humildade, e depois fala sobre projetos, planos, etc. Ele pegou, atacando algo na empresa. Ele começou falando sobre segurança no trabalho. E ficou todo mundo doido. As ações caíram. Porque o que tinha a ver segurança no trabalho? Ele estava fazendo algo, irmãos, que é bíblico. Ele entendeu o seguinte: que se atacar um hábito angular, me ajude, se atacar, e mudar esse hábito angular, ou seja, se você conseguir mudar essa cultura enraizada, a partir daí vai ter um processo multiplicador em que você vai mudando inúmeros outros hábitos. O que eu preciso hoje? Para dominar a minha própria vida e não ser dominado. Porque Deus tem um projeto para a minha vida e ninguém vai tirar isso de mim, em nome de Jesus. Diga: Deus tem um projeto para a minha vida. Diga: a minha vida, vamos citar o hino, diga assim: a minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Qual é, amados? Eu preciso atacar um hábito angular que está enraizado em mim e que está nocivo à minha casa e a mim mesmo. Eu sou aquele que não diz eu te amo, talvez seja esse. Eu sou aquele que talvez não diga perdão, talvez seja esse. Eu sou aquele que fica na pornografia da internet, talvez seja esse. Eu sou aquele que não consegue conter a língua, talvez seja esse. Eu não sei. Eu tenho que pegar um hábito que virou um hábito angular na minha vida. Está dando para entender, irmãos? Me ajuda aí, diga assim, amém, se não vai entender. E preciso trocar esse hábito por um hábito de excelência. Por exemplo, ler a palavra de Deus todo dia, meia hora. Ao trocar um hábito, pastor, isso é simples demais. É verdade. A palavra de Deus é poderosa e simples.
ao trocar um hábito angular, fale comigo, vai. Por um hábito, eu tiro um hábito nocivo. Nessa manhã eu te peço um hábito. Um importante e nocivo. Me ajude. Nocivo. Que está enraizado em mim. A empresa citada, irmãos, eu não vou ler, agora o tempo não me permitiria, ela passa por uma revolução. Ao atacar a questão, na verdade, ao atacar a questão da segurança do trabalho, o objetivo não era só esse. Ele começa a promover uma mudança radical em toda a empresa. Em um ano ela se torna a maior do mundo na sua área. Ele desencadeia um processo multiplicador. Por quê? O que entende? E é o que a palavra de Deus me propõe, o que Paulo me propõe. Ao me inclinar para Deus, me ajude. Eu começo a mudar e a multiplicar esse efeito. E é fácil de entender, irmãos. Imagine aqui, quanto mais eu vou pendendo para esse lado, me ajude. Quanto mais eu vou, mais fácil fica ir para lá e mais difícil fica vir para cá. Por isso que o pendor para a carne dá para a morte. E o pendor do espírito dá para a vida. Pastor, mas eu não estou conseguindo. É esse vício que está me arrebentando. É essa prática que está me destruindo. Eu sou fruto da genética. Amando você, irmãos. Amando você, querido. Amando vocês, irmãos. E amando a minha casa, a minha família e a igreja da qual tenho orgulho de ser pastor. Muitos de nós só temos de bom aquilo com o qual nascemos. E aquilo que nossos papais nos deram. Porque nada de bom foi adquirido depois. É tempo de deixar que a nova criatura se revele na sua plenitude. Como é que eu vou fazer isso? Nessa manhã, eu vou atacar um hábito angular. Me ajude. E vou substituí-lo por um hábito de excelência. Eu lhe proponho, de hoje até o domingo que vem, na verdade até o final do mês de maio, quando a gente vai estar terminando esse período de orar pela família, ler a palavra de Deus todo dia, meia hora. Me ajude, todo dia, chova, faça sol, caia pedra. Eu quero trocar, me ajude, por um hábito de excelência. E eu creio que se dá certo lá na empresa, como é que não vai dar certo no povo de Deus? Que isso vai desencadear um processo de mudança em mim. E aí, eu hei de dominar, porque eu dominarei. Fala comigo, vai. 1 Coríntios 6,12, mais uma vez, por favor, sua voz e sua fé. 1 Coríntios 6,12, sua voz e sua fé. Diga comigo assim, 1 Coríntios 6,12, vai. Mais uma vez, 1 Coríntios 6,12, vai. Por favor, vai. Todas as coisas. Me ajude, mas eu... Ele abriu a boca, quero falar com vocês sobre segurança no trabalho. A plateia ficou confusa. O'Neill não dissera nada sobre lucros, não mencionou impostos, não falou usar alinhamento para obter uma vantagem de mercado sinérgica infalível, aquelas palavras típicas, né, do mundo corporativo. Agora, antes de prosseguir, disse O'Neill, quero apontar as saídas de emergência desse recinto, porque ele está falando de segurança no trabalho. Silêncio, o único som era um zumbido de trânsito pelas janelas. Segurança, saídas de incêndio, aquilo era uma piada. E aí começou, irmãos, ações caem, não sei o que, etc, etc, etc. Em menos de um ano, após o discurso de O'Neill, os lucros atingiram uma alta recorde. Quando O'Neill se aposentou no ano 2000, o faturamento líquido anual da empresa era 5 vezes maior do que antes dele chegar. E a sua capitalização de mercado crescera em 27 bilhões de dólares. Ele entendia que se ele conseguisse mudar um hábito, fale comigo, se ele conseguisse mudar e substituir isso por um hábito de excelência, ele mudaria em cadeia. Os irmãos entenderam? Digam amém, irmãos. Qual é a tese dele, irmãos? Na verdade, roubada, entre aspas, da palavra de Deus. Que se eu fizer uma mudança, me ajude, em algo central na minha vida, me ajude, numa área, e nociva, e substituir isso por algo bom, esse processo vai gerar um processo em cadeia. Eu creio de toda a minha alma que se eu parar hoje e falar assim,
eu vou dominar esse negócio aqui. Eu vou trocar esse hábito por um hábito de ler a palavra de Deus todo dia, meia hora. Isso vai desencadear um processo na minha vida. Uma avalanche numa bola de neve que só cresce, cresce, cresce. E o poder de Deus vai se manifestar. Feche os seus olhos, por gentileza. Enquanto trazem para mim os pedidos de oração, por favor. Há algo que eu preciso dominar. Fique de pé, é agora. Há algo em mim que precisa de domínio. Está fora de controle. E olha que eu não citei a parte espiritual, irmãos, dos dominadores, quando o apóstolo Paulo fala sobre os dominadores desse mundo. Que foi uma mensagem que eu preguei há tempos atrás. Função daqueles espíritos malignos é dominar. Me ajude. A função daqueles espíritos malignos é dominar. Como eles não podem me possuir, quantos não podem ser possuídos, digam aleluia. Eles querem. E se você lembrar da mensagem que eu preguei, eu deixei claro o seguinte: eles vão tentar dominar, nem que seja uma área. Porque se eles dominarem uma área, eles dominam tudo. Eu vou pegar essa área de volta e substituí-la por um hábito de excelência. Levante as mãos aos céus, fale com o Papai do Céu. Diga: Senhor, eu preciso mudar isso aqui por um hábito de excelência. Você pode botar até outros hábitos se quiser, irmãos, mas eu lhe proponho, pode aprender a falar eu te amo, pode aprender a falar coisas boas, pode aprender a estar na casa de Deus todo domingo, de manhã e de noite. O Papai do Céu vai falar com você. Eu quero te propor um hábito, um único hábito de excelência. Eu quero te propor um único hábito de excelência. A partir de hoje. Todos os dias. Meia hora com a palavra de Deus. Pastor, se eu não entender nada, não tem problema não. Fica lá assim mesmo. Lê assim mesmo. O Espírito Santo vai revelando gradativamente. Senhor, eu oro por cada pedido de oração nessa sexta. Eu te peço cura, libertação, transformação, operações de milagres, mas estenda a oração para todo o teu povo reunido aqui na nave, pela transmissão da internet, no DVD, seja onde for. Para que teu poder se manifeste e que em nome de Jesus tenhamos domínio, Deus. Porque não fomos criados para sermos dominados, mas para dominarmos a nós mesmos. Toma conta. Para que possamos ter a alegria de dizer, Deus, que houve um ganho enorme depois de ter conhecido Jesus. E aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que intrigava não intriga mais, aquele que dividia não divide mais, aquele que separava não separa mais, aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que pecava, Deus, substituiu pela tua graça e pelo teu poder. E o que se inclinava para a morte, para a carne, hoje se inclina para o espírito e para a vida. Queremos tomar posse da tua palavra, Deus. E queremos mudar esse hábito nocivo por um hábito de excelência. Esse hábito angular que se tornou estrutura em nossas vidas, por um hábito de excelência, que é ir até a tua palavra e meditar nela. Todos os dias, derrama teu poder e desencadeia em nós um processo transformador, porque tu és o Deus que opera maravilhas. Faz, Deus, em o nome de Jesus. O povo de Deus diga, um abraço carinhoso, diga força e coragem, ser forte e corajoso. Pessoal do Tríade aqui comigo, por gentileza. Força! Força! Olha a força de vontade. Toque em alguém, você vai orar por essa pessoa, você vai pedir força de vontade para ela. Diga, Senhor, força de vontade. Força de vontade. Irmãos, olhem para mim antes de você orar. Ele narra uma pesquisa que eu vou citar num outro momento, mas vou pincelar aqui agora. Em que eles pegaram pessoas de mais de 60 anos, eles pegaram, me ajude, pessoas
E todas elas tinham tido problemas graves na bacia ou no joelho, de forma que não estavam andando. E tinham que fazer um longo processo de fisioterapia, extremamente dolorido, difícil. E aí a psicóloga responsável pelo projeto pegou um grupo, e nesse grupo ela deu uma meta. Ela falou que deu para cada um assim: vocês vão traçar uma meta. E alguns traçaram, outros não traçaram, como é sempre, alguns absorvem, outros não absorvem. Do grupo que traçaram, alguns escreveram assim, e tinha que ser uma meta para cada semana, me ajude. Do grupo que escreveu, por exemplo, botou assim: essa semana eu vou me levantar e vou abrir a porta da geladeira. O outro assim: essa semana eu vou conseguir ir até a minha esposa. E outros não botaram meta nenhuma. Em 3 meses ela voltou, irmãos. Fala para mim, os que tiveram uma recuperação muito acima dos outros. Os que traçaram metas. É por isso que o apóstolo Paulo fala, a Bíblia já fala tudo isso, a Bíblia já fala 2000 anos. Diga aleluia, amados. Esquecendo-me das coisas filipenses que para trás ficam e avançando, prossigo para o alvo. Para o alvo. Agora vou juntar tudo. Nada fica deslocado aqui, né? Porque a campanha Salvos pelo Fogo. Porque nem que seja por amor à minha família, o meu alvo, eu preciso aprender a me dominar. Porque senão, irmãos, vai perder tudo. E eu não vou perder tudo. Ore por essa pessoa. Trace uma meta. Diga: Senhor, eu tenho uma família. Senhor, eu não posso jogar tudo fora. Eu não posso esmagar as pessoas que estão do meu lado. Senhor, eu quero algo mais da vida. Eu quero uma vida com qualidade, a vida abundante que nos promete. E é por isso que eu vou superar esse hábito angular e vou trocá-lo por um hábito de excelência. E isso há de desencadear pelo Espírito Santo de Deus um processo multiplicador na minha vida. E no ano da atitude, grandes coisas vão acontecer. Ore por essa pessoa, diga: Senhor, dá força de vontade. Diga: Senhor, dá domínio próprio, para que ela não desista, para que ela insista, para que ela persista, para que ela busque o poder de Deus, para que ela não fique no meio do caminho, para que ela vá em frente, se agarre contigo e toque esse hábito nocivo por um hábito de excelência. Clamamos a Ti, em nome de Jesus. O povo de Deus diga: resume tudo, eu resumo, em uma frase, eu resumo: em nome de Jesus. Fale comigo, vai. Pela ação do Espírito Santo, fale. Troque um hábito angular e nocivo por um hábito de excelência. Se nada acontecer, nunca mais volte na igreja. Vá para outra igreja, porque esse pastor aqui é falso. Esse pastor aqui é um pilantra. Eu lhe proponho algo: se agarre com Deus e troque um hábito angular nocivo. Fale comigo, um só. Diga: um hábito por um hábito de excelência. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levante as mãos aos céus, ore pela sua casa. Diga: começa um processo de multiplicação na minha casa. Começa um processo de multiplicação da excelência na minha casa e no meu lar. Em nome de bem-aventurado é o que está afirmado em tua casa. A gente vai cantar daqui a pouquinho. Ore pela tua casa. Diga: que comece em nome de Jesus um processo multiplicador na minha casa. Senhor, fortalece o teu povo, derrama sobre o teu povo, e que sejamos conhecidos por um povo de força de vontade, que não é humana, mas vem de ti para nós, e em nós encontra uma terra para poder ser semeada. Derrama o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez todos digam: aquele negócio do vai, não vai, irmãos, vai, não vai, tudo isso tem que acabar. É ano da atitude. Me ajude. 2015 é hora de força e coragem, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está
Firmado. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.